Oi gente, eu sou o Rafa, esse é meu canal de resenha DNA dos livros. E no vídeo de hoje, quarta-feira, é dia de resenha de livro nacional. O livro da vez é Ao Cair a Neve, do autor Jonathan R. Matias. Aqui a gente vai para uma cidadezinha do interior do Brasil, em que acontece um fenômeno muito inesperado. Nevou. Só que junto com a neve vem também muito sangue, porque temos um assassino bem sádico à solta. E é isso que a gente vai acompanhar no livro, toda a história por trás desse assassino. A história vai ser contada por vários personagens, sob o ponto de vista de vários personagens, é lógico também sob o ponto de vista do assassino. E conforme a gente vai acompanhando, as histórias desses personagens, a gente vai entendendo como elas vão se encaixando ali na história do assassino. Faz com que a gente também entenda a história do assassino, as motivações, o porquê das vítimas que ele escolhe. Então, cada revelação que vem nas histórias dos outros personagens faz com que a conexão dessas histórias com a história do assassino aconteça, e também a compreensão sobre a história do assassino fique maior. Então o autor foi fazendo isso, nessa dinâmica, vai contando as histórias dos assassinatos, em tudo, e também, paralelamente, a história das pessoas envolvidas, para que a gente pudesse entender realmente o porquê das coisas, por que o assassino está matando, qual a motivação, o porquê das vítimas, como elas estão todas relacionadas, e tudo isso, dá origem à história. E lá no final, depois de muitas revelações, muitos segredos vindo à tona, muitas mentiras sendo reveladas, muita neve e muito sangue, a gente vai entender tudo, e vai entender se o assassino vai ser capturado ou não, a gente vai entender como tudo vai acontecer. Eu não posso falar muito do livro para não dar spoiler. E como são muitos personagens, eu preferi não tentar decorar um nome para eu não me perder depois. Mas basicamente a história é essa. Eu amei esse livro, mas eu amei num grau muito forte. Eu queria saber o que estava acontecendo, eu queria entender o porquê do assassino estar matando quem ele está matando, o porquê, dele querer matar as pessoas. E cada vez que as revelações das histórias dos outros personagens aconteciam e iam se conectando ali com a história do assassino, a história ia ficando cada vez melhor, cada vez mais redondinha, cada vez melhor de se entender e ficando muito boa. Realmente chegou uma hora que eu não consegui parar de ler, porque eu queria entender tudo o que tinha acontecido no passado, eu queria entender tudo o que poderia acontecer no futuro, quem ele poderia matar, quem ele não poderia, o que iria acontecer. Então eu gostei demais do livro, me prendeu bastante. O escritor fez uma história bem complexa, não é uma história simples, já visto o número de personagens e todas as histórias pessoais que ele coloca ali no livro, mas ele conseguiu manter a narrativa muito fluida e criar uma história muito instigante, além da criação dos personagens, Gostei muito dos personagens. Em relação ao assassino, tinha uma hora que eu tinha raiva dele, mas outra hora eu fiquei com dó, mesmo com outros personagens. Ele conseguiu criar todo mundo ali muito bem. Enfim, a história toda, para mim, ficou muito boa. Ficou uma história excelente, todas as revelações bem impactantes, Ele conseguiu explicar tudo também, para deixar tudo bem redondinho, tudo bem encaixadinho ali dentro do livro, para não ficar ponta solta. Pelo menos para mim não ficou nada, ficou tudo muito bem explicado. E tudo isso gerou uma história excelente, que eu recomendo muito a leitura de Ao Cair a Neve. Leiam, porque para mim valeu muito a pena. Dito isso, muito obrigado por estar aqui, deixa seu like, seu comentário, se está aqui pela primeira vez, se inscreve, ativa o sininho, tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado, tchau.